Nós vimos como as commodities brasileiras, então, podem ser afetadas aí por essa questão, esse momento geopolítico. Por isso, hoje, no Ações e Cotações, nós vamos analisar os impactos do conflito na balança comercial brasileira. Ações e Cotações. Para falar conosco, nós vamos receber o Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigada pela disponibilidade. Faz um tempinho que a gente está tentando uma entrevista com você, agora deu certo. Bem-vindo. Olá, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, vamos começar por partes. Tem várias coisas que eu gostaria de te perguntar, mas vamos partir, então, do seguinte princípio, né? A gente já pode observar algum comportamento diferente no preço para o milho a partir da guerra que a gente está assistindo no Oriente Médio? Na entrevista passada com a Argos, a gente viu essa questão, ela falou um pouquinho de como que isso pode afetar, olhando a segunda safra, né? Então, já falando mais de 2026. Mas no agora, no atualmente, a cotação do milho já sofreu algum tipo de diferenciação? O que você pode trazer em relação a como essa guerra no Oriente Médio impacta essa commodity? Bom, estamos aqui no mês de junho e, claramente, esse vai ser um mês muito importante para a definição da cotação do milho, tá? E aí temos diversas variáveis nessa direção. Certamente, uma delas é o conflito, principalmente se houver ali uma escalada, algo mais contundente nesse conflito. Mas, acho que mais importante que o conflito, o mercado está aguardando o relatório do USDA, tá? Com uma definição mais clara da área plantada de milho nos Estados Unidos, tá? Até o momento, as projeções que o USDA tem divulgado, né? Aquele do balanço de oferta e demanda, né? Praticamente todo dia 12 de cada mês que o USDA publica, está ali com uma expansão diária do milho, com uma safra recorde de milho para os Estados Unidos, estamos falando aí em mais de 400 milhões de toneladas, só que está utilizando a área plantada do relatório de intenção de plantio, publicado no dia 30 ou 31 de março, né? Então, veja que essa é um relatório, uma informação a respeito da intenção do plantio do produtor. Então, não é ainda efetivamente o que o produtor norte-americano fez, mas o que esses dados foram levantados em algum momento entre fevereiro e o início do mês de março. Em outras palavras, é uma informação anterior ao tarifaço do Donald Trump, lá no início de abril, que gerou uma série de mudanças ali no mercado. Tem um ponto de relação importante, né? Olha, diante, né, de todo aquele movimento que o Trump fez, diante da resposta que a China acabou sendo induzida a fazer, pergunta: será que essa área plantada de milho ficou maior ou ficou melhor, uma vez que Estados Unidos e China não transacionam tanto milho? Nós não sabemos, né? A gente vai ter essa resposta mais clara justamente agora, no final desse mês. Além disso, nós temos as projeções para a nossa segunda safra agora, e as projeções são muito positivas, né? A Conab falando, se eu puder arredondar, algo em torno de 100 milhões de toneladas, mas tem consultoria muito boa no mercado falando em quase que 113 milhões de toneladas. Além disso, como foi dito aqui nas duas entrevistas anteriores, você tem um efeito de segunda ordem a partir desse conflito. Então, esse conflito, se encarecer o preço do petróleo, os biocombustíveis ganham competitividade. Será que a demanda por milho, inclusive para a produção de etanol, vai aumentar? Vai ficar mais aquecida? Então, veja, tem diversos fatores que vão condicionar o desempenho, a cotação do milho, e esses fatores vai ter uma definição mais clara justamente agora no mês de junho. São muitas perguntas, né? O difícil é encontrar as respostas. A gente conta com você para elaborar esse raciocínio também em relação, então, à soja. Porque você traz aí esse destaque para o milho, como a gente tem falado, é isso, né? O etanol, ele tende aí a ganhar mais atração das usinas, mais direcionamento da cana para o etanol em vez do açúcar, mas e soja? A gente está falando de algum impacto que seja possível olhar agora, olhando inclusive para a formação de preço de 25, 26? O que vocês têm acompanhado aí na FGV? Então, vamos lá, né? Então, diretamente, todo esse conflito, né, esse atrito envolvendo Irã e Israel,
para o mercado de soja não tem nenhum canal muito direto, tá? Eu sei que o pessoal vai dizer, não, tem canal direto sim, né? Tem que olhar ali para os custos de produção. E sem dúvida alguma, né? Se o pessoal fica atento ao impacto do milho na segunda safra lá em 2026, e óbvio que é importante, tem que manter o radar ligado ali, mais contundente ainda é as compras de insumos para a nossa safra de verão, né? E aí o grande destaque para a safra de verão, naturalmente, é a nossa safra de soja. E aí, né? Então a gente tem uma elevação nos custos de produção, isso está claro, não vende agora, tá ok, sem dúvida alguma, né? Os problemas ali do Irã acabaram jogando bem para cima as cotações da ureia, mas o pessoal vai lembrar, os fosfatados já vinham operando com preços e patamares elevados e não é de hoje. Por exemplo, a China demorou para liberar seus excedentes para que fossem comercializados no mercado internacional. E quando libera, tem ali na fila do balcão, né, querendo buscar os fosfatados, tanto a Índia quanto o Brasil. E os fosfatados estavam operando com preços mais elevados e, na nossa percepção, isso explica em parte do atraso das compras. Não é apenas isso, você também tem uma questão financeira junto aos produtores que, se for o caso, a gente pode abrir justamente para conversar sobre IOF, a taxação da LCA, outros instrumentos privados de crédito. Mas, ok, o fato é, teve um atraso já nas compras, né? Então, tinha produtor dizendo, olha, tá caro agora, será que esse preço não vai ter um alívio um pouquinho mais lá na frente? Infelizmente, parece que aquele produtor que ficou aguardando o melhor momento acabou ficando em posição menos confortável. Esse melhor momento, não veio, esse melhor momento tinha ficado lá atrás. De qualquer forma, pensando na soja, ponto de interrogação importante. Diante da elevação dos custos de produção, e uma elevação diferente daquela da guerra da Ucrânia, que é uma elevação que não foi acompanhada pelo preço das commodities agrícolas. Em outras palavras, a relação de troca está operando uma situação menos confortável agora, no momento em que a gente conversa. Qual que vai ser a estratégia majoritária dos produtores? Será redução diária para tentar empregar ali a mesma tecnologia? Ou será que vai ser o oposto? Não, você vai empregar uma tecnologia inferior, mas tentando ali preservar a área. Ou vai ser uma combinação desses dois fatores? Independente qual seja o resultado, sim, você começa então o ciclo 25-26 de maneira mais pressionada. Ó, ninguém está dizendo aqui que a safra vai ser problemática, tem muita coisa para acontecer, não jogamos nem a primeira sementinha ainda no solo, mas as condições iniciais, as condições de partida, naturalmente parecem ser menos favoráveis, tá? Então, mesmo que na soja você não tenha esse efeito direto, você tem diversos efeitos indiretos que têm que ser levados em consideração. E com uma margem de ajuste mais curta, porque a principal safra nossa é agora, essa, se a chuva permitir, começando em setembro. Não é a nossa segunda safra do milho lá em 2026. Pois é, esse quebra-cabeça, ele é muito interessante e complexo de acompanhar, né? A gente falou de milho, falou de soja, e eu queria que você talvez, se for possível, aprofundasse um pouquinho mais em como que o momento atual, mesmo antes de saber de Plano Safra 25-26, como que esse momento atual de instabilidade, com o custo de produção aí elevado por conta de fertilizantes, o quanto que isso já vai influenciar, já influencia agora o produtor ali na calculadora a formar o preço que ele vai vender essa soja? Porque a gente sabe que muito da venda é antecipado, né? Não espera-se a colheita para vender. Muito produtor, o agro, ele gira muito nessa toada de venda futura. Nessa questão de venda futura, nessa questão de olhar já a formação de preço para vender, para comercializar lá na frente, o produtor ele já vai levar isso em consideração, os fertilizantes em consideração, ou também é preciso cautela, ainda está muito cedo para falar disso? Então, não, na verdade, que isso vai entrar na conta, não tem a menor dúvida, né? Os custos de produção, o produtor está fechando nesse momento em que a gente está conversando. Óbvio, aquela fração do mercado que fechou antes, agora está respirando aliviada. Aqueles que esperaram ali um melhor momento, novamente, já estavam caros os fertilizantes antes, principalmente os fosfatados, né? Está esperando um melhor momento, esses talvez estejam ali um pouco arrependidos de não ter antecipado a maneira mais intensa a aquisição desses insumos, mas o fato é, se a gente for marcar hoje, né, qual que é a grande mensagem
sem saber clima, sem saber o que vai acontecer daqui até a colheita, lá no primeiro trimestre do ano que vem, qual que é a grande mensagem, a grande manchete? Que custos de produção, e aí de uma maneira geral, tá? Da safra 25-26, já começa de maneira mais apertada. A margem do produtor deve começar mais pressionado. Por que isso? Bom, já conversamos bastante a respeito de insumos de produção, mas os insumos de produção não são os únicos custos, né, que o produtor vai ter que incorrer. E mais do que isso, como parte desses custos serão financiados, né, então não vão ter cobertura de capital próprio, que a gente observa, gente, custos de financiamento dessa safra, eles estão mais elevados. Em parte disso, fatores internos mesmo, né? Então a gente tem uma taxa de juros que está operando em patamares mais elevados. Essa semana, o Banco Central fez um novo aumento, então taxa Selic operando em 15%. Se a gente for pegar os papéis de referência para o mercado, os papéis com prazo de vencimento de 2 anos, também estão operando com prazo, com taxa de juros elevadas. Mais do que isso, olhando para frente, essa taxa de juros parece que no curto prazo, no médio prazo, vai ter algum alívio? Parece que não, ou seja, deveremos cruzar toda a safra 25 e 26, não importa se é safra de verão, se é segunda safra, se é safra de inverno, com a taxa de juros em patamares bastante elevados, e do outro lado do balcão, que é crédito bancário, né, seja plano safra ou não, é a única fonte de financiamento, aqueles instrumentos privados de crédito, né? LCA, CPR, CRAS, que deram um bom alívio em alguns momentos, esses também estão operando agora com custos mais elevados. Veja, por exemplo, a LCA permanece atraente? Permanece, mas ficou mais cara. Já foi mais, né? Já foi mais atraente. Só para a gente encerrar, eu queria trazer um assunto que sai um pouco dessa questão, desse foco do fertilizante, mas está dentro desse contexto todo de ser um quebra-cabeça para o produtor rural. E é uma notícia extremamente recente, então eu vou pedir licença para poder te perguntar isso, que é sobre seguro rural. Porque agora a gente ainda teve mais essa questão do corte do orçamento. A gente está falando aí de 42% do orçamento previsto para 2025 do PSR, né, do Programa de Subvenção ao Seguro Rural ali. Esse corte, o setor alega que foi pego de surpresa, que não estava sabendo disso. Isso traz um ambiente de mais instabilidade, de mais insegurança, de como começar essa safra 25-26, se inclusive muitos dos produtores iam contratar no segundo semestre para a safra verão, né? Como que você avalia isso, assim? A gente já pode falar que isso também vai influenciar na safra 25-26, que quem quiser fazer o seguro, de fato, vai precisar também colocar um dinheiro a mais do próprio bolso, já que o subsídio não necessariamente vai acontecer, né? Queria saber se você também pode comentar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto muito novo, mas seguro rural é calcanhar de Aquiles para o governo federal, né? Vamos lá, né? Fazer o comentário é fácil, né? Essa decisão é péssima, simples assim. Beleza. Né? É uma decisão inédita? Não é inédita, né? Vamos lá. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos o programa de seguro rural com, vamos dizer assim, com destaque, tá? Dentro da política agrícola do atual governo. E isso é ruim, né? Por que é ruim? Então, vamos lá, quando a gente vai conversar com seguradores, com resseguradoras, uma coisa que eles pedem é previsibilidade, tá? Você ter ali mais ou menos um montante previsível, se for crescente, melhor ainda, do volume de recursos que são disponibilizados, não apenas em uma safra, mas num horizonte maior. Agora, quando você sinaliza que vai ter um volume de recursos e na hora H esse recurso fica menor, esse recurso desaparece, de algum lugar esse recurso vai ter que sair. Óbvio, então, que seguradoras, resseguradoras, às vezes, acabam incorrendo em prejuízo, o produtor acaba tendo que pagar uma conta mais alta, só que essa história não termina no momento que a gente conversa. Isso tem reflexo no próximo ciclo. No próximo ciclo, a seguradora, ali, perdão do trocadilho, mas insegura com a situação, vai dizer o quê? Eu vou ter que jogar na garantia, eu vou ter que jogar ali num campo que é mais tranquilo para mim, onde eu tenho maior certeza, menor incerteza, e acaba reduzindo a oferta de seguro. Ou então acaba pedindo um valor, um prêmio mais alto pelo seguro. E aí, naturalmente, a cobertura do seguro fica mais prejudicada. Nós tivemos, ano passado, um problema muito sério no Rio Grande do Sul, tá?
Pode ser Proagro, pode ser o PSR, não importa, alguma política pública. Se não fossem os instrumentos, a situação do Rio Grande do Sul estaria pior agora do que sem esses programas. Em outras palavras, o programa de seguro rural, na verdade, é poupança lá na frente. Você economiza lá na frente. Em outras palavras, você dá uma estabilidade maior para o produtor para que ele possa produzir. Vai ter problema no curto prazo? Sempre vai ter uma fábrica a céu aberto. A gente tem que fazer com que os problemas de um ciclo não contaminem o próximo. O programa de seguro rural é um excelente instrumento para isso. Infelizmente, pouco prestigiado na atual gestão.